coletivo da CGTP intersindical, dos seus órgãos executivos, da Comissão Executiva, mas também do Conselho Nacional, queremos agradecer e saudar de uma forma muito especial os muitos milhares, mas mesmo muitos milhares de trabalhadores, jovens, desempregados, pensionistas e reformados que nas 42 cidades por onde passamos reafirmaram que não se resignam, não se rendem e com a força e determinação exigiram a mudança de política e de governo. Esta foi proposta e alternativa que recusa a submissão à Troika de um povo e de um país com mais de 800 anos de história. Uma marcha de esperança e confiança de que é possível, necessário e urgente colocar Portugal na rota do desenvolvimento económico e social. Camaradas, amigas e amigos, 22 meses depois da tomada de posse do Governo, estamos perante a crónica de um desastre anunciado com consequências gravíssimas para a generalidade do povo português. A austeridade e os sacrifícios não têm fim à vista. O déficit não para e a dívida não para de aumentar. Generaliza-se o desemprego e a recessão económica veio para ficar. As falências sucedem-se e as desigualdades acentuam-se, tornando-nos num dos países mais desiguais da Europa no que respeita à repartição da riqueza. Enquanto os banqueiros são protegidos com apoios de milhares de milhões de euros, o setor produtivo e a generalidade da população são botados ao abandono. Os impostos, esses, não param de subir para os trabalhadores e os reformados, enquanto os grupos económicos e financeiros são premiados com benefícios fiscais e com o fechar dos olhos para os que, tendo lucros fabulosos em Portugal, colocam o dinheiro no estrangeiro para não pagar impostos no seu próprio país. Este é o resultado da política direita e do memorando da Troika, que agride e insulta os portugueses e portuguesas e fomenta a praga do empobrecimento e da exclusão e da fome em Portugal. Esta é a política que nos últimos anos temos combatido e que levou, em 2012, à realização de mais de 3.000 manifestações em Portugal, confirmando que este povo não se agacha perante as dificuldades e sabe que só lutando pode vencer. Os desenvolvimentos recentes que marcam a situação política e social não podem ser desligados do incremento da luta, nomeadamente da decisão do Tribunal Constitucional. É verdade, camaradas, que nem sempre os resultados da luta se tornam imediatos, mas é caso para dizer que se porventura nós não lutássemos incessantemente nestes últimos 22 meses, será que o Tribunal Constitucional teria a mesma sensibilidade para chumbar o corte do subsídio de férias aos trabalhadores da administração pública e também aos pensionistas? Aqui está o resultado da luta, camaradas. O resultado de que vale a pena lutar e também o sinal de que vamos continuar a lutar. Neste sentido, valorizamos a decisão do Tribunal Constitucional, apesar de considerarmos que este não considerou algumas das propostas que nós entendíamos que também elas eram inconstitucionais. Contudo, perante esta situação, o Governo age à margem da lei, ao rupio da Constituição, contra os que vivem e trabalham em Portugal, pelo que não merece continuar no poder. A invocação da emergência financeira e dos compromissos com a Troika para justificar a violação da Constituição não pode ter contemplação nem aceitação. É precisamente neste momento de gravíssima crise económica e social que o Estado de Direito tem de ser defendido e afirmado como reduto intransponível da salvaguarda de direitos e garantias fundamentais dos portugueses. Não é a Constituição da República Portuguesa que está desligada da realidade. Quem se encontra desfasado do sentir, do pulsar e viver do país é o Governo e é este Primeiro-Ministro
Primeiro-Ministro. Por isso, a República Portuguesa é responsável pela crise, pela degradação das condições de vida de milhões de portugueses, pelo desemprego, pela precariedade, pela imigração forçada, pelos salários baixos e de miséria, pelas pensões que negam dignidade aos mais velhos, ou pelos 25% das crianças que vivem com privações no seu dia-a-dia, como demonstra um relatório recente da Unicef. Os responsáveis pela atual situação encontram-se nos que desenvolveram e desenvolvem uma política à margem e em confronto com os preceitos constitucionais. Os responsáveis são a política direita e o memorando da Troika, que atacam a contratação coletiva, os direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, os que fizeram e alteraram sempre para pior o Código de Trabalho. São aqueles que arrasam a garantia ao trabalho com direitos, que cortam em bens e serviços essenciais ao bem-estar das populações e promovem um sistema fiscal que incide essencialmente sobre quem trabalha. Perante isto, é inadmissível que o Presidente da República, tendo jurado cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa, como diziam os camaradas, amigos e amigas, perante isto é inadmissível que o Presidente da República esteja apostado em proteger um governo e uma política que os portugueses não acreditam e por isso rejeitam. Este pode ser o governo do Presidente da República, mas neste momento já não é de certeza o governo da esmagadora maioria dos trabalhadores e da população portuguesa. Amigas e amigos, o Governo anunciou ontem o prolongamento das maturidades do empréstimo da Troika. Para além de insuficiente ao não reduzir os juros e rever os montantes, esta medida não resolve o caráter impagável que a dívida assume e não alivia, antes prolonga o incomportável peso dos encargos financeiros. Consciente do pouco tempo de vida que dispõe, o Governo insiste em avançar com novos pacotes de austeridade e sacrifícios, nomeadamente a insistência na redução dos subsídios de doença e desemprego, que ainda a semana passada foram rejeitados pelo Tribunal Constitucional e que agora este Governo está de costas voltadas para as leis, para a Constituição, para o povo e o país, insiste em dizer que é necessário redesenhar o processo de forma a pôr em causa o subsídio de desemprego e o abono de família. Perante isto, camaradas, e por uma questão de solidariedade, mas também de responsabilidade social, creio que todos aqueles que aqui estamos hoje podemos, a uma só voz, dizer que não só não aceitaremos esta medida de grande insensibilidade social, como tudo faremos para que os subsídios de desemprego e de doença não sejam reduzidos e para que a decisão do Tribunal Constitucional seja respeitada. É tudo! É tudo! É tudo! É tudo! Vivemos! É tudo! É tudo! É tudo! É tudo! É tudo! É tudo! Amigos e amigas, vivemos um tempo cheio de mentiras e mistificações. Um tempo pleno de manobras de diversão para encobrir ao máximo os efeitos de uma política que está a destruir a economia e a desmantelar direitos, liberdades e garantias fundamentais para a coesão social. A carta que ontem o Primeiro-Ministro enviou à Troika, assumindo novos cortes nos salários dos trabalhadores da administração pública, nos direitos laborais e no direito do acesso à saúde e à proteção social, merecem, e vocês já o estão a demonstrar, o nosso repúdio. Daqui também nos parece, por demais, evidente, é que nós não aceitamos e tudo faremos o que estiver ao nosso alcance para contrariar qualquer medida que este Governo tome no sentido de pôr estes direitos, que são constitucionais, são direitos elementares dos trabalhadores da administração pública, em causa. E por isso mesmo,
resistência contra estas medidas ilegítimas irá prosseguir e irá acentuar-se se porventura o Governo persistir em avançar com estas propostas. Mais uma vez, e é preciso que isto se diga, mais uma vez estamos perante uma política que aposta em dividir para reinar. Hoje as vítimas seriam os trabalhadores da administração pública. Amanhã, não tenhamos ilusões, seriam todos os trabalhadores, independentemente de serem do setor da administração pública ou do setor privado. Foi assim, e nós temos memória, com o aumento da idade de reforma e a redução dos valores das pensões no passado recente. Seria assim no futuro, se porventura as malfeitorias agora anunciadas viessem a ser implementadas. Por isso, reafirmamos aqui mais uma vez que os problemas do país não se resolvem com mais pacotes de austeridade e mais cortes nas funções sociais do Estado. Dizemos nós, e dizem também os 89 mil portugueses. Dizem vocês e muitos outros que aqui não estão, que num espaço relativamente curto de tempo assinaram e simultaneamente apoiaram a petição da CGTP em defesa da segurança social, da escola pública de qualidade e do Serviço Nacional de Saúde, assentes em princípios da universalidade, gratuidade e qualidade. Reafirmamos, as vezes que forem necessárias, que a despesa pública em Portugal é inferior à média da União Europeia. Reafirmamos que o Estado português tem uma despesa social inferior à média europeia. Não é na despesa social que se tem de cortar. Nós dizemos e apontamos, é na despesa parasitária. É na despesa parasitária dos juros da dívida. Só em 2013 atingirão 8 mil milhões de euros frutos de taxas impostas por agiotas e especuladores. É a despesa parasitária nas parcerias público-privadas que dão lucros garantidos aos privados com o Estado a assumir todos e quaisquer riscos. É na despesa parasitária das rendas do setor da energia que estão na origem de elevadas despesas anuais entre benefícios fiscais dados às grandes empresas do setor e as taxas cobradas aos consumidores. É despesa parasitária, nomeadamente aquela que foi para o BPN, que já nos custou 3,4 mil milhões de euros e que pode atingir no final deste ano 6,5 mil milhões de euros. O Governo que diga aos portugueses quanto custa a sua política. E se ele não diz, dizemos nós. Desde que tomaram posse, o Governo empobrece a um ritmo superior a 10 milhões de euros ao dia o nosso país. Por mais que insistam na tentativa de culpabilização coletiva e repitam as estafadas e mentirosas teses de somos todos descartáveis, de somos todos responsáveis e do vivemos todos acima das possibilidades, a verdade é que nada justifica esta rapina diária que está a sacrificar gerações de portugueses. Temos hoje mais conhecimento, tecnologia e técnicas para potenciar as inúmeras riquezas que o país dispõe. Temos hoje uma força de trabalho mais preparada e com mais qualificações que todas as outras que as que precederam para pôr Portugal na rota da produção, com mais e melhores salários e mais e melhor emprego, uma rota de crescimento e desenvolvimento. O único, mas o grande entrave ao progresso é a política direita e da Troika que coloca o país de joelhos perante os agiotas que nos estrangulam e pretendem condenar à morte lenta. Camaradas, amigos e amigas, na próxima segunda-feira a Troika está de regresso a Portugal. E por isso, creio que é justo dizer-vos aqui que é necessário assegurar os superiores interesses nacionais e que o povo não suporta mais austeridade, sacrifícios e humilhações. É caso a opressão e a agressão a quem vive e trabalha